Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje nós temos uma participação especial aqui do Odd News, o meu amigo Ricardo Marques. Valeu, professor. Tamo junto, meu irmão, que chegou dos Estados Unidos na quinta-feira, dia 15, e já tá fazendo uma participação especial pra gente comentar dos maiores assuntos do mundo do CrossFit. Eu garanto pra vocês que ele vai trazer uma visão bem diferente do que os americanos pensam sobre os principais assuntos do meio do CrossFit. Ricardo Marques, se apresente pra gente, conte um pouco de quem é você e vamos para os assuntos das notícias. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite do professor Girafales. Ah, eu sou atleta de CrossFit profissional. Esse ano eu fui para os Estados Unidos, no Kentucky, e passei 6 meses lá competindo. Fiz o Open, semifinal online e depois o TFX em times e o NorCal individual, tudo lá nos Estados Unidos, e agora eu voltei para o Brasil. Perfeito, irmão. Então, assim, o Ricardo Marques é um excelente atleta, ele falou muito rápido do currículo dele, mas ele é um cara da elite, competiu com vários atletas games e eu queria trazer essa experiência deles para vocês. E o primeiro assunto que a gente vai abordar, que é um assunto que o Ricardo mudou a maneira com que eu pensava sobre esse assunto, e eu gostaria que ele falasse a visão dele desse assunto para vocês, para tentar mudar um pouco a imagem de vocês. Eu gostaria de saber o seguinte, como os americanos lidam com o uso de anabolizantes lá? Então, é muito menos disseminado do que aqui no Brasil. Eu sinto que o pessoal aqui acha que todo mundo lá usa e que todo mundo que está competindo no Games ou em regionais, ou nesse caso semifinais esse ano, está usando anabolizante ou algum tipo de droga que melhore a performance. Mas não é o caso. Diferente do Brasil, é muito menos comum de ver pessoas no dia a dia usando e atletas também. Eu sinto que a galera aqui usa isso muito como, não exatamente uma desculpa, mas um motivo para a gente não ser tão bom quanto eles nas competições. Mas é nítido que lá a galera tem um mental melhor e que o uso de anabolizante lá é mais raro porque simplesmente é mais difícil de conseguir e a galera não gosta de roubar, digamos assim. Pois é, uma coisa que você me falou pra mim uma vez, que eu achei, fiquei surpreso de saber, você falou assim, pô, aqui no Brasil é comum a gente ver alunos usando Sim, anabolizante, né? sim. E nos Estados Unidos os alunos da boxe, eles ficam assustados quando eu conto que no Brasil alguns Aham, alunos usam. exato. E isso me chamou muito a atenção, sabe? Sim, e na academia que eu tava, tinham duas pessoas que usavam testosterona eu não sei se existe isso aqui no Brasil, mas eles botavam uma cápsula dentro da, tipo na lombar, assim. Ah, um E chip? isso, e vai liberando durante 6 meses ou algo Sim. assim. Só duas pessoas na academia usavam, um deles usava porque ele era bombeiro lá e ele simplesmente não dormia, então ele usava porque ele não produzia testosterona, né? Sim. E o outro cara tinha 50 anos e fazia um TRT. Mas eu não conheci ninguém lá, tinham 220 membros na academia, ninguém usava nada por performance ou por só se você não estava produzindo mesmo, basicamente. E outro ponto que eu gostaria de perguntar pra você, já passando pro segundo assunto, você falou assim, a gente usa o anabolizante muito como uma desculpa, eu não sou tão bom por causa do anabolizante. Sim. Você teve a oportunidade de competir com os melhores atletas dos Estados Unidos, de treinar, de fazer aquela vivência dos Estados Unidos, que é assim, viver pra treinar. Então você pegou todos os macetes que tinham. Sim. Por que o Brasil está tão atrás dos americanos assim? Mesmo o Calheta indo muito bem nesse CrossFit Games, a gente está um degrau abaixo dos americanos. O que você coloca como motivo disso? Eu acredito que tem vários motivos. O primeiro é no colégio mesmo, eles já fazem levantamento de peso, não necessariamente LPA, mas eles, durante a aula de educação física no ensino médio lá, a gente aqui no Brasil joga futebol, algo assim, e lá eles já levantam peso, eles têm uma academia no colégio. Então você tem mais contato com o esporte desde pequeno. Também tem muito mais, como que eu posso dizer? Muito mais influência a fazer atletismo durante o ensino fundamental inteiro. Então, muita gente que começa a fazer CrossFit lá com 20 anos tem um background esportivo desde que, desde que tem 5 anos. Então, eu acho que isso é um dos motivos, mas um outro motivo importante é o psicológico do atleta americano. Eu acredito que eles não têm desculpinha. Pode usar o Colton Mertens como exemplo, acho que ele é um dos melhores exemplos.
O cara é 100% dedicado, ele trabalha numa fazenda no dia a dia dele e ele treina pra caralho e que ele ficou em 12º esse ano no Games. Sim, É. Então eu acho que o passado, a infância nos Estados Unidos, eles têm mais contato com o esporte e o psicológico deles, eles não têm muito, digamos assim, vitimismo. Entendi. E essa parte do coaching eu acho muito interessante, além dessa dedicação que ele tem. Eu vi uma entrevista que ele deu pro Savan Podcast, comentando sobre o WFP, que é uma pauta que nós vamos falar hoje. E ele falou que ele não gosta do formato do WFP. Por quê? Porque o WFP, ele premia o atleta por temporada, e o Colton Mertens falou assim, pô, eu me sinto injustiçado. E o cara do Savan ainda perguntou, mas por que, Colton? E ele respondeu, porque eu acho assim, se você paga $1 milhão pro primeiro, e você paga $1 milhão para os 10 primeiros, sendo que são 100 mil para cada um, você está nivelando todo mundo como igual. Então, se eu for campeão, eu vou achar que eu estou perdendo. Entendeu? Claro. E se eu ficar em 10º, eu vou achar que eu tô roubando, porque eu tô ganhando dinheiro que não é meu. Então, é esse tipo da mentalidade americana, é por isso que eu quis trazer o Ricardo pro podcast, para fazer um formato de podcast, para que a gente pudesse trazer para vocês que assistem o nosso programa como a cultura americana, a cabeça dos americanos, ela é diferente. O Colton podia simplesmente dizer, pô, eu crio porcos o dia inteiro, eu vou ficar com os $100 mil, tá tudo bem pra mim, show de bola. Sim. Não, ele está dizendo assim, se eu não vencer, eu não mereço nada. Claro. Você entendeu? Sim. Então é muito não diferente. Nada, mas muito menor menos, do que o primeiro lugar. Perfeito. Claro. E outra coisa que eu gostaria de perguntar pra você, agora partindo pro terceiro assunto do programa, em relação ao WFP, o que você acha? Você acha que o WFP ele é um campeonato, um formato de competição que te agrada? Eu até ia te perguntar, quando você estiver falando de WFP, por que você, morando lá, não fez nenhuma das classificatórias do WFP? E, bom, eu gosto da ideia do WFP, eu acho que tem algumas falhas, na teoria ele é muito bom, mas na prática eu acho que eles têm que consertar alguns problemas, especialmente esse de pagar igual para todo mundo, porque eles não estão gerando todo esse dinheiro para poder ter uma premiação tão boa para tantos atletas, né? E eu acho que por esse motivo, se eles não mudarem, não vai durar o campeonato. Mas eu gosto da ideia deles de fazer um tour e ser ranqueado e etc. Eu não fiz nenhum qualifier por causa da minha lesão no TFX e por causa da temporada do Games, que pra mim era mais importante. Então, o primeiro qualifier foi antes do NorCal, se não me engano. Foi. Mas eu tava focado no NorCal. E agora teve mais um agora, mas eu fui pós-lesão e eu tô evitando competir esse ano para criar uma base melhor para competir ano que vem, para estar num nível mais alto ano que vem, focar nas minhas fraquezas. Show. E você classificou para 3 campeonatos classificatórios, um em time, 2 individual. Um você acabou não indo por conta de uma lesão, mas você foi para o último campeonato classificatório, que acho que era o campeonato que mais tinha atletas inscritos. Acho que tinha quase 50 na categoria individual, tinha, né? Era 40, uma gama 45, acho. Era uma gama absurda de atletas. Eu queria saber assim, primeiro com relação à organização dos campeonatos, porque você foi no TFX, você viu vários atletas competindo lá e foi no NorCal. O Brasil tá muito atrás na organização de campeonatos? Sinceramente, o NorCal foi uma decepção para mim em relação à organização. Eles estavam sempre na hora, não teve... Quer dizer, teve atraso na última prova só. Mas o resto do campeonato foi sempre na hora. Mas, por exemplo, o equipamento e esqueci o nome. Estrutura? A estrutura dos WODs mesmo, que eles tiveram 2... Porra. As raias? Não. Que a gente que a gente compete dentro. A plataforma de RPO? Não. O espaço com o rig e tudo. A arena, né? Isso, arena. Exato, foi mal. A gente tinham 2 arenas no NorCal e as 2 eram muito ruins, especialmente para um campeonato desse nível. Se fosse um campeonato local, eu entenderia. Mas para um campeonato que classifica para o Games, eu fiquei até impressionado com o nível da estrutura, que era muito fraco, mas aparentemente esse é o perfil do campeonato. Todo mundo estava falando assim, o NorCal é assim. Sim. Então acho que sempre é assim. Mas o nível dos atletas era muito bom. Inclusive, eu fiquei impressionado como o Bill Leahy não foi tão bem no Games quanto ele foi no NorCal. Nossa, eu achei que ele é melhor. NorCal, né? Ele foi muito bem no NorCal. E, pra você ter noção, o Saxon Pant que ficou em 6º, 7º no NorCal, pra ver como tava forte o nível. Em relação ao TFX, muito pelo contrário. O TFX super bem organizado, só tinha uma arena, mas
campeonato nível games mesmo. Eu acho que eu nunca fui num campeonato tão bem organizado, com uma estrutura tão boa. Tudo da Rogue, a arena super bonita e bem feita, com as marcações no chão e tal. Super profissional. E a área de aquecimento também era muito boa. Não tem nada a reclamar do TFX. Entendi. E me conta uma coisa, você gostou dessa nova temporada do CrossFit Games, fazendo campeonatos classificatórios ao invés de regionais? Como é que você está vendo toda essa temporada do CrossFit Games? Te agradou essa última mudança que aconteceu? Pontos bons, pontos negativos? O que você diz? Eu gosto dos campeonatos classificatórios, tipo semifinal, que eles fizeram esse ano. O que eu não gostei foi que o Open classificou direto para alguns deles, né? Até você ficou fora do Copa Eu Sur fiquei por conta fora, disso, né? fiquei fora do Copa Sur O por causa Open disso. não foi tão bom como Não você foi, esperava. não. E eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu gosto do Ricardo Marques, que é isso. É meu amigo, treina comigo. Quando eu tenho que falar pra ele, porra, mano, essa você não foi tão bem. Tá super aceita o feedback, a gente Claro. troca mensagem diária. É por isso que eu te falo que ele vai estar no CrossFit Games. Porque ele é um cara que tá aberto a receber informação dos outros. Quando você performa super bem, você me manda mensagem, eu falo, pô, essa se destruiu, vai pra cima. E quando tem um ponto fraco, a gente fala. Claro. No Copa Sur, pra mim, o Ricardo Marques era um cara que estaria 100% dentro. E eu digo, se ele tivesse no Copa Sur, você teria ido muito melhor do que atletas que classificaram pro Copa Sur, Sim. pelo formato da competição. Eu também acho. Mas, continue falando do Open. Isso, eu gostei da temporada do Open. O que eu não gostei foi que nem a gente acabei de falar, que classificou através do Open pro Copa Sur. Eu achei que a semifinal online tinha que ter sido depois de todas as semifinais presenciais, porque classificou. Os 12 melhores que classificaram no online eram quase praticamente os 12 melhores do Games, né? E isso baixou muito o nível das presenciais. Mas tirando isso, eu gostei bastante. Eu gostei também que eu tive várias oportunidades diferentes de classificar, porque por estar nos Estados Unidos e o Syndicate Crown, que foi uma competição que eu classifiquei depois que o Kale Lehman saiu, e eles me mandaram o último convite, a última vaga, e eu tive que recusar porque eu tinha me lesionado 1 ou 2 semanas antes no TFX. Então eu tinha 2 oportunidades de ir para os games, já que esse ano os times não classificavam, só classificavam online, né? Que foi uma das coisas que eu não gostei. Eu acho que os times tinham que classificar presencial, Esse pra mim foi assim como os individuais. Mas eu gostei da temporada, eu prefiro quartas de final, como foi os anos anteriores. Eu acho que o Open não é um campeonato que nivela para classificar para semifinal. Um detalhe importante do Open, que ele derrubou muita gente, cara. Eu vou dar um exemplo Malheiros. Eu acho que ele achou que seria mais fácil se classificar no 1% do mundo, e 1% é um número muito restrito, cara. Qualquer vacilo numa prova pode tirar fora. Tanto que na temporada do ano que vem nós já temos uma surpresa anunciada. As datas do Open já saíram, são do dia 26 de fevereiro a 16 de março. E o Wodapalooza Miami acontece nos dias 12 a 15 de março. Sim. Então, assim, imagina assim, quase todos os atletas do CrossFit Games vão estar no Wodapalooza. Isso é comum. Ano passado claro. o top 5 estava no Wodapalooza. E será que eles vão ter a oportunidade de fazer a última prova do Open? E se você perder uma prova do Open, você não classifica no Games. Eu vi uma teoria interessante sobre isso. Que talvez saia uma prova do Wodapalooza. Botar uma das provas do Open em presencial para eles fazerem lá. Eu acho uma boa ideia, já que vai cair na mesma data. Eu não sei se a organização do Wodapalooza tá de acordo com a CrossFit, né? Mas por causa dos últimos acontecimentos. Assim, ano passado eles foram muito a PFAA, né? Então, eu não sei. Eles não são. Eu acho que eles não são um evento sancionado mais. Não Também são. seria algo Não são, a se pensar, né? Talvez eles virem, né? Tem muita coisa pra rolar, mas eu acho assim. A CrossFit não costuma comprar esses embates de casar datas com o campeonato, mas também eu não sei se a CrossFit tá dando a importância que o Wodapalooza tem. Então, Sim. Ficou aberta na temporada. E ficou muita coincidência também, porque o Wodapalooza sempre é em janeiro, né? E eles mudaram pra março. Então, talvez seja isso mesmo, eles estão de acordo com a CrossFit, só não anunciaram ainda. Outro ponto, já que a gente tá falando de assuntos aleatórios, eu não gostei de não terem chamado o Spring pro Wodapalooza em times agora, o Socal. Você viu o que aconteceu? Eu não soube o que aconteceu. O que eu soube foi o seguinte, que não chamaram ele, daí tem 3 suposições que eu ouvi. Uma delas é que o dono da TIR, não gosta da gente dele, é uma. Outra, que foi ele que falou numa entrevista lá no Savan Podcast, que ele falou assim, que ele é um cara muito religioso, ele fala de muito Deus, e isso ele sabe que incomoda muitos da comunidade. E o outro ponto que ele falou, talvez eu não tenha tantos seguidores.
Mas o ponto que me marcou foi o Patrick Vellner estar no time da América do Norte, não estar no time do mundo, roubando a vaga dele. Você entendeu? Sim. Aí foi um ponto que me Teoricamente, pegou. o Patrick Vellner tá na América do Norte, que o Canadá é América do Norte Mas mesmo. você pega os Estados outros, Unidos, os, Sim, entendeu? todo mundo é americano. Todos os outros são americanos. Sim, claro. E tem os caras na parte de baixo. Sim. Se você pega os outros, o Adler tá na de baixo. Sim, sim. Por que o Adler tá no mundo, que é canadense, Exato. e o Patrick Vellner tá? Eu concordo, Entendeu? eu concordo. O Patrick Vellner é patrocinado pela TIR, né? Então, talvez essa teoria ou suposição de que o dono da TIR não gosta da gente do Sprague pode ser. Pode ser o... Mas o que você ia falar era mais ou menos isso? Dessa que você falou, você sabe o que aconteceu? Não, Mais ou eu menos ia nesse sentido? falar isso aí também. Então, Que beleza. era uma dessas opções, provavelmente. Que era o rumor. E agora sim, um panorama geral. Você gostou do Games desse ano? Cara, eu gostei muito do Games esse ano. A programação, eu achei que faltou alguma coisa. Eu achei que podia ter mais um evento. Foram 10 eventos, né? Sim. Podia ser 11 ou 12, ou mais uma prova com 2 pontuações, algo do gênero. Mas isso foi um problema um detalhe muito pequeno. O leaderboard masculino foi um dos melhores games que eu assisti desde que eu comecei a fazer CrossFit. Justamente por você não saber quem que vai ganhar e por estar tão competitivo até a última prova. Foi um dos melhores games que eu já assisti. No lado feminino, foi muito bom também, mas a tia simplesmente levou de novo e a gente já sabia desde o início. Tira um pouco a emoção. Eu tenho duas perguntas com relação ao leaderboard. O primeiro deles é assim: você achou que o Jason Hopper surpreendeu mesmo, ele foi muito dominante aos outros atletas, ou você achou que os formatos de prova derrubaram algumas pessoas? Exemplo, o Spring, a prova do back squat derrubou ele. Aí se você pegar os outros atletas, eles tiveram uma valência que foi o que afundou eles no leaderboard. Ele não deixou... Ricky Garrard foi a prova do pegboard, o Austin também. A do pegboard. Foi também. Então, assim, você achou que a competição premiou o Hopper porque ele foi realmente o mais constante? Ou essa maneira, essa maneira de fazer um LPO de base, e os atletas não estavam preparados para esse formato de competição, assim, ou o pegboard? Eu acho que o Hopper simplesmente foi o mais consistente. O fato de alguns atletas terem tido uma prova ruim, eu não acho que tira o mérito do Hopper, entendeu? Eu acho que o problema foi na prova deles. Sim. Inclusive, o Ricky Garrard reclamou da prova do pegboard, que ele falou que foi a que tirou ele, mas se você olhar o leaderboard, se eu não me engano, a pior prova dele foi o back squat também. E eu acho que isso é uma valência do CrossFit. Você tem que ser forte. Tem que estar preparado. E eu não acho que tira o mérito do Hopper de jeito nenhum. Ele foi o melhor, ele mereceu ganhar o Games. Eu não acho que o Hopper ou o Sprague, se não fosse o back squat, cara, foi o jeito que foi programado. É a mesma coisa do CrossFit do ano passado. Muitas pessoas, inclusive o Hiller falou que o Sprague não venceu, não merecia ter vencido o CrossFit Games porque nós tivemos 2 provas a menos e seriam 2 provas que ele ia muito mal, porque eram provas de força bruta. Mas, cara, foi o que o Games tinha para aquela ocasião, né? Claro. Naquela ocasião ele foi o melhor atleta. Você pode argumentar que se você tivesse um Games que todas as provas são explosivas e com bastante peso, o Guilherme Malheiros é o melhor do mundo. Sim. Se eles escreverem o Games assim e o Malheiros estiver lá, é possível que ele ganhe. Não tem o que argumentar. É a programação do ano, tá ligado? E pra gente aí caminhando pro fim, que eu não gosto de deixar um programa tão longo, e daí eu vou levar o Ricardo Marques lá pra parte dos membros pra gente comentar alguns outros assuntos um pouquinho mais liberado ali, polêmicos também sobre os Estados Unidos, que eu quero saber de várias coisas. Eu gostaria de saber, você competiu com o T.A. Jenks, com o Bill Hill, Bill Leahy, você competiu com o Saxon, com vários outros atletas. Qual deles te surpreendeu? O Colton, você competiu com o Colton. É que o Colton competiu um dia com você só, né? O Norcal ele saiu no meio, Ele saiu no meio. Bom, eu queria saber assim, qual atleta te surpreendeu que você olhou e você falou, cara, esse cara é diferente? O que mais me surpreende é o Ty Jenkins. Ele tem 19 anos. 19 anos. Ele ganhou o Wodapalooza RX esse ano muito fácil. Ele não é muito bom em nada, mas ele é muito consistente e completo. No Wodapalooza, ele ficou no top 5 em todas as provas. Ele classificou pro Games direto, saindo do Teams, né? Já classificou pro Games. Ele acho que ficou um ano fora. Ele ganhou. É verdade. Ele ganhou 14, 15, 16, 17 2 vezes. E daí ficou um ano fora e já entrou. Mas no ano que ele ficou fora, ele ficou entre os 100 do mundo. Sim. Então, e ele falou uma coisa muito grande. Ele falou pra mim, que eu conversei com ele, ele falou pra mim que esse ano que ele ficou fora, ele não competiu nada, ele não fez nenhuma competição pequena nem nada, ele focou 100% na preparação. temporada e dá pra ver que deu certo, né?
Eu achei eu acho ele um atleta fantástico. Ele é um top 15, né, cara? Sim, pô, top 15 com 19 anos na primeira aparição no Games. Surpreendente. Eu acho que nem o Dallin Pepper, nem o Spring, com certeza o Spring não, mas nem o Jason Hopper começou tão bem Sim. e tem tanto tempo pra evoluir. Claro. E eu acho que ele tem o segredo na mão. Sim. Que é treinar na Brute. Ele Sim. treina todo dia com o Dallin Pepper, com o Hopper. Os três têm uma cabeça muito parecida com a tua, militarizada, pra fazer o que tem que ser feito. Sim, claro. E eu acho que isso é o que o CrossFit mais premia. Quem aguenta esse processo. Sim, sabe? e fazer os treinos chatos e ficar em 1h30 fazendo zonadores, etc. Sim. Mas o Ty Jenkins é o que mais me impressionou, especialmente pela evolução dele do Wodapalooza RX, que ele poderia muito bem ter competido no Elite. Sim. Tá? Ele poderia muito bem ter, se você comparar as provas do RX com as provas do Elite, elas eram iguais com algumas pequenas mudanças, tipo o peso do dumbbell e etc. E o Ty Jenkins pegou, se eu não me engano, top 15 ou top 20 no Wodapalooza Elite no início desse ano, se você fizer a comparação. E a evolução dele de lá pra cá foi absurda. Porque ele ganhou o campeonato que você foi, né? Isso. E eu achei que ele foi muito consistente. Sim, e ele ganhou o Syndicate daí pra classificar pro Games, também ganhou consistente. Outra pessoa que me impressionou foi o próprio Bill Leahy, que não foi tão bem quanto eu pensava que ele ia no Games, mas no NorCal ele destruiu, ele foi muito bem. O cara é gente boa também, eu troquei umas ideias com ele lá. E eu acho que esses dois caras são os mais que eu acho que tem muito futuro. Pra quem não sabe, a história do Bill Leahy é sinistra. Por que a imprensa americana paga tanto pau pra ele, cara? Falando o português correto. ele jogava beisebol, ele migrou pro CrossFit. Já no seu primeiro Open, o segundo ano de CrossFit, ele passou pra semifinal online. Sabe? Das quartas pra semifinal. Que já é um número muito restrito que passa, muito bom. E nessa semifinal ele tomou várias no-reps. Que o André Hiller divulgou um vídeo demonstrando várias no-reps. E ele, ao invés de ficar puto, porque ele ia conseguir uma vaga pra um regional. E ele, ao invés de ficar puto, ele mandou uma mensagem pro Hiller falando assim: pô, cara, eu sou novo no CrossFit, o que eu tô fazendo errado? Daí o Hiller disse: isso aqui é no-reps, isso aqui é no-reps, e cagou pra ele, não deu muita atenção. Posteriormente a isso, no ano seguinte, ele classificou pra semifinal online de novo. E daí ele ligou pro Hiller e falou: pô, você não pode vir me validar? O Hiller foi pra casa dele, ficou na casa dele, validou, ele classificou. E tomou punição no step up, de não estender o quadril, e foi punido. Daí ele olhou e falou: pô, Hiller, tipo, eu tomei punição com você de diante. E eles ficaram super amigos. O Hiller, o americano, ele tem isso, não é o Hiller, qualquer pessoa, eles premiam o esforço, eles premiam o trabalho. É por isso que o Colton é amado, é por isso que quando o Hopper, mesmo sendo um cara extremamente polêmico, ganhou, todo mundo falou: pô, o cara merecia. Sim, claro. E eles se tornaram grandes amigos e eles se tem essa saga, assim, de o Bill Leahy sempre vai mal na primeira prova, mas no NorCal ele ganhou. E não era uma prova boa pra ele. Não, e ele foi muito bem. Ele destruiu, mano. Ele Eu acho que ele fez 24 ou 26, ou 25-5. E daí ele fez uma quebra rápida também. Foi tipo, largou, mexeu os braços e foi bizarro, de novo. Mano, bizarro. Ele não ganhou a prova, o Saxon Pant que fez unbroken. Ele ganhou a bateria dele, né? Ele ganhou a bateria. Eu tava nessa bateria, inclusive. Nossa, dá pra me ver no vídeo, sabia? O que o Hiller fez? Ele correndo e eu atrás. Isso assim, tá ligado? É isso aí, irmão. Mas, e daí depois o Bill Leahy, não sei se você sabe, mas ano passado ele classificou para uma semifinal e rompeu o tendão de Aquiles. E daí ele falou pra mim lá no campeonato que, na opinião dele, é a pior lesão que você pode ter, porque ele falou que até hoje não tá 100%. Ele falou, pós-NorCal, ele fez uma live com o Hiller e ele falou que até o NorCal ele não tinha feito nenhum treino de corrida. Só que aí, eu não sei se é verdade, porque na prova da corrida com o Remo que vocês fizeram, ele foi bem. Ele foi bem. Entendeu? Foi. Até o Hiller tentou argumentar que vocês largavam do mesmo lugar pro Remo e isso dava uma diferença, porque meio que justificando, mas não tinha como. A prova era longa, tinha um pace. Talvez na parte do Remo, que ela tinha 2 pontuações, interferia. Porque você chega no Remo antes, 10 segundos que você chegasse na frente, é difícil tirar 10 segundos no Remo. A gente sabe disso. Sim, claro. Que o Remo gira. Você quebra muito pouco o ritmo dos caras da elite. A diferença do primeiro pro último no Remo acho que foi 30 segundos. Entendeu? Então você não tem como tirar tanto. Mas na corrida ele foi muito bem no NorCal. Sim, entendeu? Foi. E daí ele falou que pro ano que vem ele vai focar muito nessa parte do Endurance, que ele sabe que ele precisa melhorar. Só que eu vejo assim, que ele tá muito distante ainda. Sim. É muito distante por quê? Porque ele precisa ter muito mais valência. Tipo, ele é um cara como foi o Sprenger, como foi o Fikowski, só que ele tá algum tempo atrás. Só que ele é novo, né? Acho que tem 22, 23 anos, ele é bem novinho.
É. Então, E assim, pouco irmão, tempo de crossfit, né? perfeito. Pra fechar, a minha ideia é que o Ricardo venha a cada 15 dias, a gente sente, pega as principais notícias que tenha do mundo do CrossFit, polêmicas, tudo, e ele dê a opinião dele. Assim como ele muda muito a minha opinião, eu acho que ele vai contribuir muito com vocês, e com certeza vão ter pontos que a gente vai ficar divergente, e vai ser legal que vai ser duas visões pra vocês. Pra fechar esse programa, eu gostaria de perguntar pra você. Nós temos 3 atletas que são os melhores da história do CrossFit. Rich Froning, Matt Fraser e Tia Claire Toomey. Mas eu gostaria de saber de você, qual você acha que é o melhor atleta da história do CrossFit? Não tem como argumentar contra a tia. É. Não tem como. Não, é ela, tipo, ela é a melhor que tem. É embaçado, né? Sempre quando eu Eu acho faço que a tem pergunta... que comparar os homens com os homens e as mulheres com as mulheres. Porque se você for pegar o melhor de todos, é a tia, velho. Sempre quando eu faço a pergunta, o cara fala assim, o mais dominante foi o Fraser. O mais, Acho que a tia é mais o mais dominante da que- história foi o Rich. E a tia é o que une tudo. Sim. Eu concordo com você, eu acho a tia a melhor da história. Acho que na categoria feminina tem um degrau muito grande entre ela e as demais. Sim. Então torna-se mais fácil você ser dominante, Claro. porque ela é a mais completa, tanto que ela não estava treinando CrossFit e ganhou o CrossFit Games, praticamente. E Na ela- categoria ela- masculina, A cara... tia ganhou mais fácil se não fosse a prova do pegboard. Perfeito. Que só foi escorregou o tênis que dela. escorregou o tênis dela. Mas eu vou te dar um exemplo aqui. O Jeff Adler falou depois do Games, ele fez um post que é mais um elogio que eu faço pros gringos, e falta isso pro Brasil, que é o atleta dizer assim, dei meu máximo, entreguei meu máximo, errei aqui, errei aqui, errei aqui. Ele falou, eu errei, eu fui isso aqui. E um dos pontos que ele colocou é assim, não dá pra você ser o melhor atleta do mundo na categoria masculina, principalmente isso, negligenciando o treino. Então, ou sim. você entrega 100% ou alguém na categoria vai entregar. Claro. Então a gente via o Matt Fraser, quando tinha a dinastia dele, ele colocava assim, cara, eu não posso usar uma faca porque se eu me cortar e perder 2 semanas de treino, eu perdi o título. Sim. Entendeu? Então é muito isso. o masculino é mais competitivo que o feminino. Se a gente tirasse a tia, não tem a tia, eu acho que o feminino seria tão competitivo quanto. competitivo. Mas quando ela tá ali dentro, não tem ponto o fora. que fazer. Galera, vamos encerrar esse programa. Vai meu super agradecimento pro Ricardão que veio aqui pra gravar com a gente. Vou tentar trazer ele mais vezes. Pra quem não segue o Ricardo Marques, o Instagram dele tá aqui na tela, Ricardo Marques 18, tá? Marques com Z. Ele é um excelente atleta. Você quer ver um LPO bonito e pesado? Porque eu vou dizer um negócio pra você, não adianta só ser bonito não, irmão. Se não tiver um peso É na barra, verdade. tem gente que fala, LPO tem que ser bonito e pesado. E pesado. Aqui o LPO é bonito e é pesado. Quem puder seguir o Ricardo Marques, eu agradeço. Quem puder curtir, comentar e compartilhar esse vídeo do canal, eu vou ficar super feliz e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo do meu, do seu, do nosso WOD News.